Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Hoje, muito importante, nós vamos fazer aqui um debate bastante enriquecedor sobre o ensino da contabilidade nessa nova trilha em que estamos trazendo aqui no nosso canal. Essa trilha vai abordar o ensino da contabilidade, mas nós trabalharemos não só com questões ligadas a metodologias ativas, isso também, mas traremos um aprofundamento nas questões pedagógicas, nas questões de ensino. E para dividir espaço aqui comigo nessa trilha, é uma honra, uma satisfação receber duas grandes referências aí. Então, tenho aqui comigo hoje, e nós vamos construir aqui um debate, os professores José Carlos Marion. Professor Marion é professor da PUC de São Paulo, né? Ele é mestre, doutor e livre docente em contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP. É professor e pesquisador do mestrado em contabilidade na PUC de São Paulo, visiting professor na Florida Christian University, em Orlando, Flórida, Estados Unidos, e ele é autor de 29 livros na área contábil. Então, grande referência aí, professor Marion, seja bem-vindo. Temos também aqui o professor Marcos Tarcísio Mazeto, que é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Educação Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, onde iniciou sua carreira docente em 1963. Defendeu mestrado e doutorado em Psicologia Educacional na PUC, e a livre docência em didática pela Universidade de São Paulo, USP. Foi professor associado e livre docente da USP e também da Universidade Mackenzie. Suas pesquisas se desenvolveram refletindo sobre a formação de professores para a docência no ensino superior em seus diversos aspectos. Perfil do professor, a relação professor-aluno, andragogia, né? Condições facilitadoras de aprendizagem em sala de aula universitária, diante de novos conceitos e teorias de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e profissional do docente, a mediação pedagógica, docência no ensino superior com profissionalismo, competência pedagógica, tecnologias digitais de informação e comunicação, formação de professores iniciantes no ensino superior, inovação educacional, paradigmas curriculares inovadores e modalidades de formação de professores para que integrem tais currículos. Estão entre aí as suas recentes pesquisas. A socialização dessas investigações se deu em 16 livros, 29 capítulos de livro, 29 artigos em periódicos científicos, 52 trabalhos completos publicados em anais de congressos e 107 orientações de pós-graduandos de mestrado e de doutorado. Então, é um prazer aí estar diante dessas feras, né, na área do ensino, na área da contabilidade, e dividir com vocês esse rico espaço. Eu queria começar aqui, então, com o professor José Carlos Marion. O professor Marion, que é nosso parceiro já aqui no canal Conf, em trabalho em que atuamos muito juntos, né, professor Marion? Uma honra recebê-lo aqui hoje. E eu queria perguntar, professor Marion, o senhor acredita que hoje o ensino da contabilidade, ele dá conta das necessidades, das demandas dos alunos e principalmente do que o mercado deseja dos seus profissionais? O senhor poderia falar um pouquinho para nós sobre esse assunto? Claro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, a honra de estar aqui com o professor Marcos, com você, Ricardo. É muito oportuno. Estamos falando de um assunto hoje tão relevante, que é o ensino da contabilidade, o ensino na área de negócios, né? Quando a gente trata contabilidade, estamos tratando a administração e todas as áreas aí no mundo dos negócios, né? E realmente temos sentido, na nossa experiência, algumas deficiências, sim. E é interessante, professor, que eu
me enveredei nessa área de metodologia de ensino, em contabilidade, na área de negócios, porque quando eu terminei minha graduação do curso de Ciências Contábeis, eu não me sentia preparado para o exercício profissional da contabilidade. Então, a minha pergunta foi: o que aconteceu no processo, né? Poderia ser deficiência da minha parte, mas, de maneira geral, eu nunca fui um aluno que deixasse a desejar, vamos assim dizer. Não fui entre os primeiros, mas sempre tive um bom desempenho em tudo, desde o meu curso médio, que eu me lembre, né? E aí eu questionei também se a faculdade que eu fiz o curso talvez pudesse deixar alguma coisa a desejar, ou os professores, né? Ou o material didático, o que aconteceu nesse processo? E, com o tempo, fazendo as minhas investigações, eu cheguei à conclusão que era um problema metodológico. E nós vivemos hoje, entre outras deficiências, né? Mas uma deficiência metodológica, sem dúvida nenhuma. Mas, para responder a tua pergunta, eu queria considerar um trabalho desenvolvido por um orientado no mestrado em contabilidade da PUC, que é o Sérgio Citerone. Ele participa, é sócio de uma empresa de auditoria, uma das Big Four, né? E ele fez um trabalho muito interessante, Universidade Corporativa, Contribuição na Formação de Profissionais na Área Contábil no Brasil. Esse trabalho dele é de 2015, mas eu creio que reflete a realidade dos momentos que nós vivemos hoje. Então, essa empresa, essa universidade corporativa, ou essa empresa de auditoria, normalmente seleciona quase aí 100 mil currículos de pessoas que desejam engrenar nessa carreira, né? Se encaixar nessa carreira. E desses quase 100 mil currículos, eles selecionaram 4 mil. E aí vem um processo seletivo, entre eles testes de múltipla escolha, uma redação, uma entrevista, né? E, evidentemente, não são, claro, só egressos ou alunos formandos em ciências contábeis, mas entra aqui também economia, administração de empresas, ciências atuariais, direito, engenharia, tecnologia de informação, relações internacionais, e assim vai, né? Então, para você ter uma ideia, eu creio que a empresa de auditoria, a auditoria, né, trabalhar nessa área, nós podemos ver como um grande cliente. Eu trato assim como um cliente da universidade, do curso, né? Aqueles que vão empregar os nossos alunos, né? Que vão abrir as portas. Então, nesse exame, veja que interessante, nesse teste de múltipla escolha, a média de português, né? De todas as áreas, os piores candidatos, que têm um aproveitamento de 53% de português, é da área de matemática, logística e ciências contábeis. Então, é claro que todo mundo precisa de um bom português, né? Mas muito mais o profissional contábil, que vai fazer relatórios, uma ciência de informação, uma ciência que está se comunicando, né? A gente poderia dizer que os egressos ou estudantes de contabilidade pegaram em último lugar. Depois, também, sobre lógica. Lógico, o aproveitamento de ciências contábeis foi o último lugar, com 52%. E isso aí colocando 10 áreas, praticamente, né? Depois nós tivemos aqui a média das notas de contabilidade por curso. Então, evidentemente, a gente espera que os estudantes de contabilidade, os egressos, sejam em primeiro lugar, e de fato foi. Só que o nível de acerto foi de 51%. Então, significa que eles absorveram a metade do ensino da contabilidade, né?
E o que mais marca, professor, é o curso, a avaliação em inglês, os testes em inglês, em que o desempenho dos estudantes de contabilidade foi péssimo, foi 36%. Para você ter uma ideia, relações internacionais, 70%, ciências atuariais, 62%, comércio exterior, 61%, e assim por diante. Então, o nosso desempenho foi muito ruim. Isso mostra que os cursos de ciências contábeis, o ensino da contabilidade, não está atendendo às necessidades, principalmente desse grande cliente, que é a auditoria, as empresas de auditoria, que eu entendo como um dos melhores empregos, uma das melhores áreas para se trabalhar para o futuro contador, aí, o futuro profissional, né? Então, nós ficamos muito surpresos com os resultados, e isso mostra que nós não estamos tendo um ensino compatível. Alguma coisa não está boa nesse processo de ensino-aprendizagem aí, que nós vamos estar falando um pouquinho mais daqui a pouco. Muito bem. Obrigado pelas considerações, professor Marion. E, de fato, né, nós vemos também o reflexo aí, próprio exame de suficiência, o baixo nível aí de aproveitamento, né, de alunos que conseguem obter êxito. Professor Marcos, podemos, talvez de uma maneira geral, levar a uma reflexão de que os currículos tradicionais já não atendem mais às demandas de formação de um profissional? Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Ok, Ricardo, professor Marion, eu também quero dizer aqui do meu agradecimento por estar participando com vocês deste diálogo sobre essas questões e também de poder participar em alguma parte dessa nova trilha que vocês estão construindo sobre formação de professores para a contabilidade. Fiquei muito feliz com o convite e me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês. A questão que você levanta, Ricardo, eu a vejo de uma forma um pouquinho, eu diria, de cenário mundial. Veja, no final do século XX e começo do século XXI, eu identifico 3 fatores que, de alguma forma, afetaram todas as profissões aqui para nós e para o mundo todo. E, inclusive, a profissão do contador ou do contabilista. Quais são esses 3 fatos? Primeiro, houve uma revolução na sociedade com o surgimento da chamada sociedade do conhecimento. Outros a chamam de sociedade da aprendizagem. Algumas características desta chamada sociedade do conhecimento. A primeira é a valorização do conhecimento do ponto de vista interdisciplinar. Não só agora os conhecimentos específicos de cada área do conhecimento, mas os conhecimentos que são produzidos pela integração de áreas de conhecimentos, de metodologias de pesquisas diferenciadas e que produzem novos conhecimentos e produzem novas análises a respeito dos fenômenos que nós estamos vivendo diariamente. Agora, no final estávamos no final do século XX, começo do século XXI. E essa sociedade do conhecimento tinha um segundo ponto, que era justamente a valorização, ou eu diria, o resgate do processo de aprendizagem, como se dizia na expressão, lifelong learning, durante toda a vida.
portanto, ultrapassando, inclusive, o período escolar. E mais, essa aprendizagem com uma perspectiva de desenvolvimento das pessoas na sua totalidade. Isto é, além do desenvolvimento intelectual, cognitivo, que nós sempre trabalhamos e com o qual trabalhamos nas universidades, nos nossos cursos, esta sociedade do conhecimento dizia, atentem para o seguinte, o desenvolvimento das pessoas, ele não pode ficar restrito ao desenvolvimento cognitivo. Há que se pensar no desenvolvimento de habilidades, de competências, nos aspectos afetivos emocionais, que influenciam, sim, muito, não só a vida pessoal, social, mas, inclusive, a vida profissional. E também um desenvolvimento de atitudes, isto é, a responsabilidade social do profissional diante da sociedade. Essa foi uma chamada de atenção muito grande desta sociedade do conhecimento, dizendo, observem, vocês se formam, mas se formam para um serviço à sociedade, para contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, uma responsabilidade social, ética e cidadã. Então, com esses dois elementos na sociedade do conhecimento, abriu-se uma questão nova para nós que estávamos na universidade. Como trabalhar o conhecimento com essas duas dimensões. Há outras, mas essas duas principais. O segundo movimento é que, praticamente na sequência da sociedade do conhecimento, surgiu um grande movimento de desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação. As tecnologias que hoje se chamam, não é, de tecnologias digitais de informação e de comunicação. Isto trouxe uma outra revolução para dentro da universidade, seja para a produção de conhecimento, nunca nós tivemos tanta possibilidade de produção de conhecimento, não só por aquela nova perspectiva de um conhecimento interdisciplinar, etc., mas agora por estarmos dispondo de recursos tecnológicos que facilitavam e incentivavam as pesquisas nos seus diversos aspectos. Então, esta revolução tecnológica também trouxe uma nova situação. E aí, não preciso comentar, porque todos nós estamos sentindo a questão dessas mudanças tecnológicas, não só na universidade, eu diria talvez nem tanto na universidade ainda, infelizmente, mas na nossa vida, né? Na vida pessoal de cada um de nós, na vida social de cada um de nós, eu diria nas diversas profissões que nós temos hoje, e, quando eu digo diversas profissões, houve um fato relacionado à multiplicidade dessas carreiras profissionais. Sempre nós trabalhamos com as carreiras profissionais praticamente delimitadas, não é? Dentre elas, inclusive, o profissional de contabilidade, assim como de economia, de administração, direito, engenharia, medicina, etc. Então, carreiras fechadas. Nesta revolução que nós estamos passando aí, juntando sociedade do conhecimento com tecnologia, com a área de tecnologias, o que acontece? Começaram a surgir novas profissões. E nós, hoje, continuamos até hoje com essas novas profissões, muitas das quais formadas pela integração de áreas existentes. Por exemplo, várias profissões que surgiram da integração da engenharia com a biologia. Não é? Por exemplo, a questão da integração da área de direito com a área de economia e de sociologia e política.
e assim por diante, começaram a surgir novas profissões. E, na área ainda da tecnologia e da comunicação, vejam quantos, vamos chamar assim, profissões, sim, quantas profissões? Quantas pessoas trabalhando profissionalmente em N situações completamente novas e desconhecidas para nós, nesta área de comunicação e tecnologia. Haja vista que, para a maioria delas, nossas universidades ainda não dispõem de currículos para formar esses novos profissionais, dessas novas carreiras que estão surgindo atualmente. Estamos aí engatinhando, né? E o terceiro fato, que eu acho que a gente está vivendo muito, é o seguinte: com esta sociedade do conhecimento, com esta sociedade do conhecimento integrada a todo esse aspecto da tecnologia, surgiram os novos problemas e as novas exigências da própria sociedade contemporânea. Eu acho que, falando aqui dessa área de contabilidade, vocês, muito melhor que eu, têm essa possibilidade de ver. Pensem um profissional da área formado, suponhamos aí, há uns 10, 12 anos atrás, e o mercado e o tipo de mercado de trabalho onde ele poderia exercer a sua profissão. Olhem agora para a sociedade brasileira, para o mundo, e vejam quantas aberturas de atividades profissionais novas, diferentes, com novas habilidades, exigências e competências, se abrem para aquele profissional que se forma hoje. Imaginem, os alunos de contabilidade formando agora em 2021. O que eles têm pela frente de perspectivas de trabalho, me parece, é muito mais rica, mas muito mais exigente, porque trabalhando com muito mais competência, habilidades, mas quantos cenários novos, onde eles poderão estar exercendo as suas diversas funções. E acredito, inclusive, funções novas que surgem desse cenário maior que nós estamos vivendo. Então, dentro desse cenário, qual é o ponto que me pega? Porque este é um cenário que não afeta só a área de contabilidade. É um cenário que afeta todas as profissões no Brasil. Todas. As atuais, não só as tradicionais ou convencionais, mas todas essas novas que estão surgindo atualmente. Quando eu tenho este cenário pela frente e olho para os nossos currículos, eu faço um retrocesso de mais de 200 anos. Porque eu estou olhando para eu estou em 2021 e estou olhando para 1817. Por que 1817? Porque foi o início dos cursos superiores no Brasil, que começaram com o primeiro curso de Direito em Olinda, um de Medicina na Bahia e um terceiro de Engenharia no Rio. Depois se multiplicaram, etc. Mas qual foi o modelo desses cursos? Era o modelo napoleônico francês naquela época, onde se formava a mão de obra qualificada e bem especializada. Então, os cursos eram voltados, aliás, como ainda hoje são, não é? Especificamente para determinadas profissões. E aí nós temos um currículo fechado em disciplinas, fechado em aulas, fechado em, como é que eu digo, em atividades profissionais também fechadas em si, sem comunicação com outras. E aí? Isto não tem mais condições de responder à formação desses novos profissionais que a sociedade hoje está exigindo nesse contexto. Então, me parece que a saída que está aparecendo, não só no Brasil, mas no exterior, é que currículos precisam ser repensados. Currículos de formação desses profissionais precisam ser redescobertos.
e, principalmente, eu diria assim, criados mesmo. Então, vemos hoje universidades, por exemplo, trabalhando com currículos num outro paradigma baseado em projetos, num outro paradigma baseado em problemas, num outro paradigma, por exemplo, na engenharia, os currículos cooperativos, na linha da Universidade de Waterloo, no Canadá. Na medicina hoje, a gente já vê experiências sendo feitas em currículos interprofissionais para a medicina, integrando as diversas especialidades e as diversas áreas chamadas da saúde. Por exemplo, nutrição, psicologia, etc. Currículos planejados desta forma. E é o que eu vejo, não é? Que para nós hoje temos como um grande desafio nos tempos que nós estamos vivendo, né? E principalmente para nós que estamos trabalhando com a formação de profissionais para o Brasil, para o século XXI, não para 1817. Perfeito. É realmente necessidade de mudança, né? Necessidade de adaptações e reestruturações. São questões muito importantes aí que nós estamos vendo, trazendo, e que precisam começar a ser debatidas, principalmente nas universidades, nos centros universitários e faculdades, né? Pegando um pouquinho o gancho, professor Marion, o senhor é professor já há muitos anos aí da disciplina de metodologia do ensino na PUC de São Paulo, e ao longo desses anos, quais foram as adaptações necessárias justamente para ir dando aos estudantes, e que ali se tornarão, em grande maioria, futuros docentes da área contábil, né, dando a eles essas percepções de mudança, trazendo as inovações na área do ensino? Bom, Ricardo, muito feliz aí com a resposta do professor Marcos, muito interessante, né? Essas comparações aí de 200 anos que ele está fazendo, realmente com muitos currículos inalterados aí, né? Muito triste a gente receber essa informação, mas é uma realidade mesmo, né? Bem, como eu disse na primeira pergunta que você fez, a minha grande dificuldade no curso de Ciências Contábeis, na minha formação, foram problemas metodológicos, né? A gente tinha bons professores, e tinha uma boa faculdade, bons livros, né? Eu cheguei à conclusão que a metodologia é o fator decisivo aí para o sucesso de um bom curso, né? Então, eu tenho trabalhado muito nos aspectos metodológicos. E o que a gente tem de bastante interessante, e você tem contribuído muito para isso, Ricardo, a gente sabe disso, é que, ultimamente, nós temos visto uma revolução, praticamente, no ensino da área de negócios, no que a gente chama de metodologias ativas, não é? Então, o que eu vivi no meu ensino de contabilidade? Que o foco, o agente ativo no processo ensino-aprendizagem sempre foi o professor. E nós, alunos, né, nós, acadêmicos, ficávamos numa postura passiva, recebíamos tudo mastigado, não éramos levados a um ensino dinâmico, a um ensino participativo, a um ensino que nos levava a resolver problemas, a tomada de decisões, né? Então, as minhas mudanças sempre foram em função disso, de estar introduzindo metodologias ativas, principalmente. Mas o que acontece? Nos últimos 10 anos, nós tivemos vários livros, várias propostas de metodologias ativas
principalmente pelo advento da tecnologia da informação, né? Então, nós podemos ter, assim, hoje, uma revolução mesmo nesse aspecto, né? No teu caso, por exemplo, você fez uma pesquisa sobre estudo de casos, que é uma metodologia ativa. E, então, o seu trabalho foi um dos primeiros nessa área. Você fez uma experiência em sala de aula, né, pegando uma turma com a metodologia tradicional e outra turma com estudo de casos. E aí você viu a diferença. E realmente isso é muito, muito interessante. Então, vamos admitir, uma metodologia ativa é jogo de empresas, né? Então, já existe isso há muitos anos. Mas sem a tecnologia da informação, é muito difícil aplicar esse método, né? De trabalhar dentro de formar vários grupos, que cada grupo significa uma empresa, e fazendo negociações, e contabilizando, e tomando decisões, né? Então, com a tecnologia, esse novo método veio à tona como algo hoje totalmente factível. E assim nós tivemos diversos outros métodos hoje, como o PBL, né? Problem Based Learning, estudos baseados em problemas, enfim, uma gama de outros métodos. Então, o que nós temos feito hoje, para você ter uma ideia, para o próximo semestre, nós mudamos até o nome da disciplina, que é Metodologia do Ensino da Contabilidade. Nós colocamos o ensino da contabilidade, metodologias ativas, exatamente para a gente focar nisso, né? Porque com a metodologia ativa, o professor é um facilitador do processo ensino-aprendizagem, né? Mas ele não é o agente principal desse processo. E nós vivemos realidades, assim como de Harvard, como você mesmo pesquisou, em que só na área de negócios tem mais de 7.000 estudos de casos. Então, o professor, o que ele pode orientar seu estudante, em quais ensinos, em quais estudos de caso trabalhar, como fazer, dar bibliografia, está num processo de orientação constante, claro, né? E assim são as outras metodologias ativas. Mas, ao contrário do que aquelas aulas, eu diria até cansativas, né? Porque contabilidade é uma disciplina árida de se ensinar, de que os professores, assim, no ensino noturno, o aluno, por exemplo, chega cansado na sala de aula, trabalhou o dia todo, né? Vai dormir meia-noite, levanta às 6 da manhã, e o professor falando o tempo todo, realmente causa uma sonolência muito grande. Então, se nós não tivermos um processo dinâmico, né? Então, a nossa ênfase nos últimos anos tem sido em função daquilo que nós achávamos que sempre deveria ter sido, que é uma metodologia ativa, mas em função desse avanço da tecnologia de informação e em função de diversos pesquisadores, como o próprio professor Marcos, né, e tantos outros, que estão, assim, despertando para essa nova realidade, né, em que a gente costuma dizer até isso, né, a maioria sabe, mas que nós, professores do ensino superior, nós usávamos, né, e alguns até usam, métodos pedagógicos, enquanto o correto seria trabalhar com métodos andragógicos, que é o ensino para adultos, né? Então, a gente tem enfatizado muito isso, e realmente nós temos conseguido gradativamente, é um processo muito lento, mas acho que estamos fazendo a diferença em despertar os professores, ou os futuros professores, para essa realidade, numa ênfase em metodologias ativas. Perfeito. Obrigado, professor Marion. É importante mesmo, e lembro bem do trabalho de estudo de caso aí. Na verdade, eu dividi uma turma em duas para aplicar, né, diferentes metodologias.
e sob sua orientação aí foi bem interessante o trabalho. Perfeito. As metodologias ativas, queria agora perguntar ao professor Marcos, elas garantem, por si só, elas são inovações, sem dúvida nenhuma, né? São formas que nós temos de atrair o aluno, de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Mas, professor Marcos, elas precisam ser bem trabalhadas, né? Quer dizer, nós precisamos algo além de simplesmente aplicar metodologias ativas. Poderia falar um pouquinho sobre isso e também trazer algumas inovações aí do ensino na atualidade? Sim, eu gostaria de continuar o raciocínio e a colocação que o professor Marion fez. Aliás, muito bem feitas e bem postas, e que me chamam a atenção justamente sobre todo esse processo de inovação no ensino superior, que apareceu aí por ocasião do ensino híbrido, não é? No início do século XXI, e que se chamam metodologias ativas. Achei muito interessante as considerações que ele fez e a relação com a ação do aluno através de metodologias ativas e também com relação à dinâmica que você pode imprimir nas aulas a partir dessa riqueza dessas metodologias, né? Eu continuo essa reflexão do professor Marion em termos, pensando como metodologias ativas, inovações no ensino superior, que é um capítulo dessas inovações, e gostaria de ir um pouquinho chamando a atenção para essa pergunta que você me fez agora, né? Quer dizer, será que a simples aplicação das metodologias ativas garante a participação do aluno, o aproveitamento do aluno, garante aquilo que o professor Marion colocava no comecinho da nossa conversa, como para ele foi muito importante, seja na vida acadêmica dele, seja depois na questão como professor, a questão metodológica, né? Ele insistiu bastante nisso. Então, essa pergunta que você faz realmente me instiga. Isto é, será que aplicando, é só a aplicação dessas novas metodologias e nós vamos obter resultados? Eu diria que acho que não. Acho que não. Eu tenho dois fatos. Eu tenho lido atualmente, não é? Inclusive por sugestões do Ricardo, e eu tenho uma outra orientanda de doutorado, que inclusive vai estar defendendo a tese dela, agora dia 9 de abril, que é da FECAP, e trabalha nessa linha de que vocês estão falando, isto é, a importância das metodologias ativas e de como usá-las em cursos de contabilidade. E foi muito interessante nessa pesquisa que ela fez, quando ela trouxe à tona de que, se nós temos apenas uma aplicação pura e simples de uma metodologia ou de uma técnica descrita, não necessariamente vai dar resultado. Por quê? E aí é que eu ia dizer dois pontos que me chamaram a atenção. Nesses últimos anos, eu tenho lido muito sobre esses autores que escrevem sobre metodologias ativas relacionadas com o ensino híbrido, mas também relacionada à área de administração, à área de direito e à área de contabilidade. E, ao ler esses livros, eu tenho encontrado muito, eu diria assim, um índice de técnicas. O que quer dizer isso? Eu tenho, por exemplo, não vou citar o autor agora, um livro que tem 53 técnicas para dinamizar a aula, alguma coisa assim. E eu fiz um estudo dessas técnicas, não foi possível todas, com meus alunos num curso de mestrado e doutorado na PUC,
e estudamos essas técnicas. E eu fiz quase que eu diria um teste. Eu propunha que os alunos lessem as técnicas e procurassem aplicar para nós, no grupo que ali estávamos, aquela técnica, para ver se funcionava ou não funcionava. E da leitura para a execução, ficou claro para mim o seguinte: eu tinha ali professores que liam uma técnica e aplicavam. No entanto, alguma coisa estava não funcionando. E o que a gente descobriu? É que não basta eu ler uma técnica e aplicar essa técnica para que ela funcione. Porque para que essa técnica ou essa nova metodologia dê o resultado esperado por ela, há que se trabalhar com outros elementos fundamentais. Por exemplo, metodologia e técnica, todos nós sabemos, são instrumentos. E como instrumentos, todo e qualquer instrumento se define pelo seu objetivo, em função de que ele existe. E, portanto, para que o instrumento seja bom, ele precisa estar relacionado ao seu objetivo. Para que ele serve? E se ele tem eficiência para realizar aquele objetivo. Essa preocupação de relacionar técnicas com objetivos de aprendizagem e objetivos de formação profissional de um curso e objetivos de formação daquele professor naquela disciplina é fundamental. Porque se eu não fizer esta relação, o que a gente observa? Eu executo aquela técnica, até chegamos a ser... foi um encontro agradável, foi legal, houve dinâmica e tal. E o que a gente aprendeu com isso? Em que essa técnica me ajudou a aprender? E se eu estou num curso em que esta técnica me ajudou a aprender alguns objetivos, aqueles estipulados pelas nossas disciplinas? Eu posso ter caminhos paralelos. Uma técnica muito legal, vou usar um Design Think, vou usar a aula invertida, vou usar um Word Café, maravilha. E onde fica o aprendizado que o aluno deveria ter através dessas metodologias? Se eu não tiver clareza na relação entre metodologias de o que eu preciso que o aluno aprenda, essa metodologia pode ser linda, maravilhosa, gostosa, mas ser um fracasso do ponto de vista de aprendizagem. Assim como também, sabe, outro problema que a gente sentiu é que quem que vai usar e aplicar essa metodologia? É o professor. O professor, como nós já comentamos aqui, bem rapidamente, nós fomos acostumados, né? E como eu comecei aí também, né? 1963, para ensinar. Então, a minha cultura de trabalho inicial por alguns anos, e para a grande maioria dos nossos professores, é essa. Eu não estou criticando, eu estou constatando. Eu entro numa sala de aula, sou um expert em uma determinada área, entendo daquele assunto, e vou me referir a um grupo de alunos que não sabem nada daquilo, não entendem daquilo, e eu vou passar esse conhecimento, vou passar minhas experiências profissionais, etc., etc., para que o aluno absorva e se torne um profissional tão competente como eu sou. Normalmente, é esse o mecanismo que nós temos como professores. Então, veja, há uma cultura nossa de que eu entro, porque eu sei, o aluno não sabe, eu sou expert, vou passar para ele. Ele vai absorver e reproduzir, e com isso eu dou o diploma para ele. Essa cultura, se não for mudada, ela estoura com todas as metodologias ativas. Porque a atitude do professor, ele vai usar uma metodologia ativa, seja qual for, que está lá descrita nos seus passos, como tem que fazer, inclusive na utilização dos recursos tecnológicos, como está escrito lá. Mas se ele entra
na sala de aula com essa cultura que ele tem, ele não está aberto para ver como esta técnica vai ajudar, por exemplo, aquilo que nós comentamos antes, a participação do aluno, o incentivo da participação do aluno, o dinamismo da aula. Ele vê do mesmo jeito. Eu tenho agora um novo instrumento, eu chego lá e coloco, olha, hoje nós vamos trabalhar com tal metodologia. Então, primeiro passo, façam isso. Segundo passo, façam aquilo. Terceiro passo, façam aquilo. Quarto passo, façam aquilo. Eu estou exagerando um pouquinho, mas para dizer, a atitude do professor, se ela não for mudada de um expert que ele é, para ele, mantendo a sua expertise científica, ele assuma uma atitude de, como é que eu falo, de mediação pedagógica, ele pode inviabilizar a própria técnica. Ela não vai fazer efeito. Então, o segundo elemento, né? Quer dizer, o objetivo relacionado com a técnica é fundamental, senão a técnica não funciona. 2, a atitude do professor, ele vai precisar modificar, porque, senão, ele vai, eu diria, como eu falei, prejudicar a própria técnica, porque ele está com uma outra atitude, que não é aquela de trabalhar junto com o aluno, de incentivar o aluno a aprender, de trabalhar com o erro do aluno, de incentivar a que ele busque informações e que ele aplique, que ele faça projeto. Não, eu continuo a mesma coisa. Eu estou passando a minha matéria, só que agora eu vou usar um Design Thinking. Então, atenção, pessoal, vamos usar Design Thinking. Ponto 1, tem que fazer isso. Ponto 2, ou seja, ele dinamita essa nova técnica que ele vai trabalhar. Esse é um segundo ponto que, não existindo, pode fazer com que a própria metodologia não cumpra seu objetivo. E, por último, tem um dado muito delicado, mas que é fundamental. Toda técnica ou toda metodologia, como eu disse, ela é um instrumento para facilitar, incentivar a aprendizagem do aluno. Essa técnica só é boa, aí vamos dizer, só é ótima, se ela atingir o objetivo da aprendizagem esperada. Então, nesse exemplo que nós estamos dando, eu tenho um objetivo para a minha aula, do que o aluno precisa aprender, eu escolho a técnica adequada para aquele objetivo, eu, professor, estou procurando modificar a minha atitude para que eu seja um colaborador do aluno, para ele estar aprendendo numa nova tecnologia, perfeito até aí. Mas se eu parar aí também, eu fico não sabendo se uma tecnologia funcionou ou não. Por quê? Eu deveria, a partir da tecnologia que eu uso, e todas elas têm embutido nelas, ver qual um sistema de avaliação que eu deveria estar encerrando essa atividade com os alunos, para que o aluno e eu saibamos se o aluno realmente aprendeu com aquela tecnologia. Porque se nós não fazemos a avaliação, nós podemos estar trabalhando com uma tecnologia que eu acho que é maravilhosa, eu acho que é espetacular, e o aluno não está aprendendo nada com ela. Só que eu não sei, porque eu não avaliei se esta técnica, da forma que nós fizemos, etc., etc., está dando certo ou não. E eu preciso dessa avaliação para dizer, esta técnica realmente conseguimos modificar, o aluno aprendeu, foi legal, trouxemos uma dinâmica, ele criou projetos, realizou trabalhos, resolveu casos, etc., etc. Então, ele aprendeu. Então, respondendo a tua pergunta, Ricardo, eu acho que só a colocação da técnica por si não garante. Eu acho que há alguma coisa... Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso na revista e Currículo da PUC, onde eu dizia, o título era mais ou menos esse, né? O que faz a diferença na aplicação de metodologias e técnicas inovadoras, não é? Metodologias ativas e técnicas inovadoras no ensino superior. E eu discuti um pouco essas coisas que eu coloquei para vocês. Agora, só quero completar com uma última ideia. Eu vejo que esse movimento é um movimento
de inovação no ensino superior. Essas considerações que eu fiz agora, eu não vejo muito comuns nesse movimento e nessas técnicas. Se eu volto àquele exemplo que eu falei, e vocês sabem disso, que vocês leem esses livros também, as descrições das técnicas, em geral, me perdoem a expressão, são descrições de receita de bolo. Faz isto, põe isto, fecha aquilo, põe um cartão aqui, muda outra coisa lá, e temos o bolo. Só que não temos aí a aprendizagem. E nenhuma delas discute essas coisas. Afinal de contas, é uma metodologia, é uma técnica, ela serve para o aluno aprender o quê? Diga claramente para que ela serve. Porque aí o professor pode saber, hoje eu quero que o meu aluno aprenda a resolver um caso. Então, essa técnica diz que ele pode? Não, essa técnica não fala isso, então ele não vai servir, por bonito que seja, por bonito que seja. Vamos escolher outra, e assim por diante. Nenhum deles descreve isso. Para que objetivos ela existe? Nenhum deles discute o papel do professor durante a realização dessa nova técnica. Nenhum deles descreve como avaliar se aquela técnica nova, diferente, legal, ajudou efetivamente o aluno a aprender ou não. E por isso é que me parece que é importante essa análise para que elas realmente possam fazer efeito. Agora, mais um último pensamento dessa inovação através de metodologias ativas que nós estamos vendo no ensino superior, eu relembro que é um tipo de inovação concreto que nós podemos fazer, mas eu ainda advogo que nós deveríamos, para o ensino superior no Brasil, realmente se desenvolver, nós teríamos que trabalhar bastante nessa linha, não apenas de mudanças de metodologias, mas numa linha de mudança curricular. Quer dizer, temos aí várias universidades com vários projetos, com várias experiências, e projetos que foram construídos há 10 anos, 12 anos, 15 anos, completamente novos, que sofreram N embates, de impactos, eles refletiram, discutiram, adaptaram, modificaram e continuam existindo aí. No ano passado, reuni um grupo de 9 coordenadores desses cursos do Brasil e um do estrangeiro, de Espanha, onde nós fizemos um estudo e publicamos alguma coisa sobre isso. Quer dizer, são currículos inovadores que trouxeram, sim, inovações diferenciadas para a formação de profissionais para o século XXI e foram, eu diria, postos à prova, porque eles descrevem os impactos que tiveram, os desafios que tiveram, como superaram e como estão conseguindo se manter inovadores apesar disso. Isso é de uma riqueza espetacular, porque aí não são teorias, sabe? Não são grandes, não, são projetos. Vai lá, vê, olha, estudo, pesquisa, e a gente tem esses dados. E me parece que essa trilha, a mim, estou convencido que é a mais significativa para a gente pensar realmente em inovações para o ensino superior brasileiro. Muito bom, excelente. Quer dizer, na verdade, é uma coisa mais complexa, né? Como o senhor sempre falou, é a questão prática, né? Colocar em ação aquilo que há muito ficou em teoria, ou em muitos projetos fica apenas em teoria, né? E essa profundidade, né? De ampliar as discussões não só das metodologias, da aplicação de metodologias, mas o que há por trás de tudo isso que o senhor explanou muito bem aí. E a ideia é essa, que nós, durante esta playlist aqui do canal Conf, nós possamos debater essas questões, apresentar essas questões para o público. E nisso eu queria perguntar já para o professor Marion. Professor Marion, qual a expectativa aí do público em relação aos seus vídeos, a sua contribuição para essa trilha do ensino da contabilidade aqui no canal Conf? Olha, Ricardo, eu vejo assim uma iniciativa maravilhosa, né? Gosto, como um bom profissional contábil, dar assim, alguns dados estatísticos, né? Só para a gente medir a importância e a expectativa.
A gente teve contato uma vez com a Universidade de Illinois, que é considerada a número 1 do mundo em ensino da contabilidade, pesquisas, né? E eles trabalham, assim, em 4 tipos de pesquisa, assim, voltado para a área de negócios, né? Contábil, mas acho que dá para ser qualquer área, né? Eles chamam pesquisa Discovery, que é, assim, novas descobertas, pesquisa Integration, que é integração de uma área com outra, né? Como nós estamos fazendo aqui, um professor na área de educação, professor na área de contabilidade, né? Depois a pesquisa Service, que são aquelas pesquisas aplicadas diretamente ao serviço, à prática profissional. E o último tipo de pesquisa é a pesquisa Teaching, que é isso que nós estamos falando aqui, a pesquisa do ensino, né? Então, nós temos alguns levantamentos, tivemos um aluno, inclusive, aí da PUC, o Marcos Aurélio de Oliveira, que fez um trabalho muito bom sobre isso, em que ele constata mais ou menos 20% das novas descobertas, Discovery, 20% de Integration, né? 45%, ou melhor, 55% Service e apenas 5% na área Teaching. Então, significa que se pesquisa e se fala muito pouco sobre ensino, né, na acepção da palavra, entendeu? Então, eu creio que o fato de você estar introduzindo isso no Conf, né, vai trazer uma repercussão muito boa, porque se fala muito pouco sobre isso, né? As revelações que o professor Marcos está falando para mim são novidades, né? Coisas que todos nós, no mundo universitário, os docentes, pesquisadores, deveriam estar sabendo hoje, né? E realmente essas coisas estão ainda ocultas, né? Então, acho que abrir um canal nesse sentido vai ser de grande impacto e uma grande repercussão, e queria parabenizar pela iniciativa. Obrigado, professor Marion. Sem dúvida, eu acho que até outro dia estava conversando com o professor Marcos, disse é um despertar, né? E para mim também, eu comecei a ter contato mais com essas questões quando eu fui para o doutorado, né? Tenho a honra aqui de ter sido aluno do professor Marion e agora aluno do professor Marcos, mas são contatos que a gente só tem quando vai para essa realidade. Como bem disse o professor Marion, que nós já deveríamos ter tido para atuar na docência até, mas realmente sempre há tempo e estamos trazendo esse debate, esse diálogo aqui para o canal Conf. E eu queria também estender a mesma pergunta ao professor Marcos, né, qual a expectativa dele dessa playlist do canal e dos vídeos que nós traremos para o público em geral. Então, Ricardo, justamente quando você me fez o convite para participar das nossas conversas, ficaram 3 pontos para mim muito claros em que eu poderia trazer alguma contribuição para esta trilha de vídeos que você pretendia fazer. E penso que o que eu poderia trazer, considerando os outros vídeos que você tem, de novo, ou então de diferente para esta nova trilha, seriam esses 3 grandes pontos ou 3 grandes eixos. Primeiro, quais são as exigências profissionais que a sociedade contemporânea brasileira apresenta para os profissionais da área de contabilidade? Quais são? Quais são essas expectativas, seja na área de negócios, seja na área de outras atividades de auditoria e outras mais especialidades? O que é que essa sociedade está solicitando, precisando desses profissionais? Ver se a gente consegue levantar alguma coisa. Em segundo lugar, tentar relacionar a resposta a essas questões com essas últimas que eu falei agora. Como é que nós poderíamos estar pensando que a universidade deveria estar discutindo currículos novos, diferentes, para fazer esse atendimento, e pudesse dar um salto na linha de superação desses currículos tradicionais, como eu disse antes,
que os temos já há 200 anos. E o terceiro item é alguma coisa, alguns pensamentos e algumas reflexões sobre, nesse cenário que a sociedade apresenta para o profissional de contabilidade, onde agora numa possibilidade de um currículo novo que pudesse trabalhar, mas principalmente como poderíamos estar trabalhando com uma formação dos profissionais, dos professores que hoje estão trabalhando na universidade, trabalhar a formação deles com essa nova perspectiva. Eu diria, com uma perspectiva assim de uma profissionalidade na docência, e que, por sua vez, tem uma marca de não ser simplesmente aquele professor que, como é que eu vou dizer, ele até tem um interesse, ele tem boa intenção, ele dispõe de um tempo, mas que não teve oportunidade na sua vida acadêmica e profissional de desenvolver competências pedagógicas que são as específicas para o desenvolvimento de uma profissão que se chama docência na universidade. E aí trabalhar algumas coisas sobre este papel deste docente na universidade, mas numa perspectiva de uma docência com profissionalidade. Perfeito, muito bom. Bem, eu estou bastante empolgado com as expectativas aí dessa trilha do canal. Queria agradecer aos dois mestres aqui que estão presentes, né? Meus mestres aí, e dizer que foi muito bom. Nós inicialmente falamos, né, vamos fazer um bate-papo aí de 20, 25 minutos, e nós já estamos aqui 1 hora e quase 1 hora e 2 minutos, olha, debatendo esse assunto empolgante que é o ensino, e o ensino aqui mais focado na área da contabilidade. Tem muito assunto, esses temas que nós tocamos aqui, eles se desdobram em vários subtemas, em vários vídeos, em que, gentilmente, os professores vão participar desse canal, dessa playlist aqui do ensino da contabilidade. Então, queria agradecer mais uma vez aos dois aí pelas contribuições. Nós teremos, a partir das próximas semanas, os vídeos do professor Marion, os vídeos do professor Marcos e os meus vídeos também sobre essa trilha muito boa que eu estou com grandes expectativas aí do ensino da contabilidade. Bem, eu queria reforçar aqui, para a gente encerrar, o convite a vocês que já seguem o canal, continuarem a nos seguir, convide aí os seus colegas, professores, estudantes, e continuem seguindo o canal Conf. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações, e se está gostando dos nossos vídeos, deixe aí um like. Muito obrigado, até a próxima, até as próximas semanas, onde nós e os professores aqui, José Carlos Marion e Marcos Mazeto, nos encontraremos com vocês. Até lá!